Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Spartan Clothmith X da CS Models. O Spartan é classificado como Cavaleiro de Prata, porém ele é um Sonota Ascent, ele não tem constelação definida. Bom galera, eu sei que tem gente que fala que o Spartan é da constelação de Bússola. Mas isso aí, galera, é coisa de fã, porque oficialmente o Sparta não tem constelação. Porém, sim, a constelação de Bússola até que faz sentido. Pode ser que na hora de fazer esse personagem a constelação inspirada tenha sido realmente Bússola. Porém, galera, como todos sabem, a Toei Animation autorizou a criação de novos personagens pro anime, mas proibiu de vincular qualquer constelação a esses personagens para não atrapalhar o desenvolvimento do mestre Kurumada. Então, quando você vê aí que falam que o Cavaleiro de Fogo é da constelação de Fornalha, ou que o Dócrates é da constelação de Hidra Macho, isso tudo, galera, é coisa de fã. Não existe nada oficial sobre constelação desses cavaleiros que são Sonota Ascents, tá? Ah, e só uma coisinha sobre a constelação de Bússola. Ela é, sim, uma das 88 constelações oficiais, mas não fazia parte das 48 constelações antigas catalogadas por Ptolomeu no seu Almagesto. Ela foi introduzida só em 1752 pelo astrônomo Nicolas Laus de Lacaille, que ele mapeou lá o céu do hemisfério sul com base de instrumentos científicos e marítimos. Então, por ser uma criação moderna, ela é desprovida de mitologia associada, como a maioria das constelações provenientes desse astrônomo. Bom, dito isso, a gente pode falar agora sobre a figure, né? O Esparta aqui, vocês lembram dele, né? Ele teve uma luta ali com os Cavaleiros de Bronze, junto com o Algoz de Perseu. Ele que puxou aquele avião lá com seu poder de telecinese. Então, vamos ver esse item aqui. Cara, ele é bonito, cara. Assim, o rosto dele não é maneiro, mas a armadura dele é muito maneira. E a caixa tá bonitona, né? Ó, se camuflando aqui no cenário do canal, pô, ficou legal. Olha aí, galera. Pô, muito bonita essa caixa da CS Models, tá? Ela tá com um novo padrão agora de caixa, que é esse tamanho aqui. É o mesmo formato do Noesis de triângulo e até mesmo do hiato de unicórnio. Aí, ó, tem um desenhozinho dele aqui. Muito bonita a caixa, tá? E, pô, a apresentação da CS Models está muito boa. Ah, então tá aqui o saquinho com as faces e as mãos, o cabelo, que a gente vai falar melhor, tá? E aqui, ó, o blister. Ih, já tá com a cara aqui já. Olha que apresentação bonitinha, cara. O cavaleiro todo montadinho aqui, a armadura aqui do lado. Pô, mano, muito bom que tá a apresentação da CS Models aqui na sua distribuição de blister, tá? A carinha dele aqui. Até que aqui não tá tão mal não, como eu vi nas fotos. Ah, meu Deus do céu, a armadura tá uma cor bonita, cara. Bom, ó, tá aí, 2 blister, armadura aqui, boneco e mais parte da armadura aqui do outro lado. Agora eu vou tirar aqui do blister pra gente olhar melhor, tá? Segura aí. Tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figure e começar com aqui a armadura pra gente dar uma olhada na pintura. Agora a CS Model tá fazendo esses itens assim, ó, sem a dobradiça. Ó, se o encaixe ficar legal, tudo bem. Mas o peitoral agora tá vindo assim. E a tu vê assim também, né? E a pintura, tá indecente essa pintura. Tá muito bonita. É um tom mais espelhado, sim. Mas nem parece ser espelhado por causa da, sei lá, da cor. Tá muito bonito isso daqui. Tem um pouquinho de diferença de cor do plástico. Aqui tá mais azulado. Assim, a cor tá linda, tá? Zero reclamações. Só que no anime é um pouquinho mais azulado. Isso aqui tá indo mais pro roxo. Mas de qualquer forma, isso aqui tá bonito. Ah, o elmozinho dele aqui, ó. O pessoal fala até que um dos motivos pra galera associar a bússola, né? Que parece a metade de uma roda dos ventos. Legalzinho, né? E aí vem 1, 2, 3, 4 pares de mãos. Mãos neutras, mãos fechadas, mãos abertas e mãos flexionadas. É Ctrl+C, Ctrl+V da CS Model, é sempre o mesmo padrão de mãos. E aí, pela primeira vez, a gente vê um personagem Clothmith élfico. A orelhinha ficou muito top, cara, olha que maneiro. Aí, galera. Agora as faces já não posso dizer a mesma coisa, né?
As faces tá estranhinha, galera. O personagem não é um personagem bonito, mas, pô, até que na referência, pô. Até que na referência tu vê que é diferente, o olhar dele é mais... Pô, não é esse negócio aqui mal feito. Tá com um traço muito... Pô, parece que uma criança fez isso daqui, tá? Ficou simples. Não tá um primor técnico, não. Essa daqui com... Cara, o olhar dele não combina, galera. E essa daqui, macho, não tem nada a ver com o personagem. Desculpa, mas a CS Models errou muito aqui, cara. Tem e não veio uma cara séria assim, pô, imponente. Sei lá, cara. Essa daqui tá com cara de tacho. Não combina com o personagem, né, galera? E o cabelo, ó, interessante da CS Mori que dessa vez ela fez o cabelo sem o elmo. O personagem não aparece no anime sem o elmo, mas ela fez, ó, e fez dois, que eu achei legal. Um com cabelo esvoaçante, que é o mais característica dele, e um mais caído. E aí para usar com elmo também. Isso achei legal. O molde, cara, tá bem ruinzinho. O material é bem ruinzinho. O molde não é lá essas coisas. Ah, sim, o molde não é feio. Mas o material, a rebarba, é bem fraquinho. Tá? Bem fraquinho. Red Sculpt é o padrão da CS Mods, galera. A CS Mods não faz os rostos muito bons. É normal da marca, tá? Agora faltou os olhos dele de telecinese, né, cara? Afinal, naquele momento que ele puxa o avião, faltou os olhinhos com telecinese. A CS Mod costuma fazer até só 2 faces só, dessa vez fez 3, mas poderia ter vindo de telecinese. O material do corpo tá bom, bem rígido, olha. Não é aquelas porcaria da MST não, tá com um corpo melhor. Tem um pouquinho de bicoloridade, mas bem pouco aqui da perna com os negócios, com a parte aqui do tronco, mas nada demais. Enfim, tá bem, a qualidade tá muito boa, o negócio bem rígido mesmo, cara. Ó, cara, rígido. Ó, rígido, cara. Muito bom mesmo. E aí, vamos pra montagem, né? Porque eu só vou poder falar do design da armadura assim que a gente montar. Então vamos montar logo, que eu acho que é o ponto mais interessante. Na Red Sculpt não ficou tão bom. Será que a armadura vai ficar legal? Né? É isso que a gente vai ver agora. Vamos pra montagem. E tá aí, galera, montado. Olha, vou te falar, pra mim ganha muito ponto isso daqui. Você montar a figure sem problema nenhum. Isso daqui, cara, a figure pode ter um problema que for de design, mas se monta direitinho, cara, é uma figure que eu já recomendo, sabe? Porque, cara, tá montagem deliciosa, uma qualidade muito boa de encaixes. Tá uma qualidade altíssima da CS Model aqui na montagem. Simplesmente bom demais montar um item assim. Vamos colocar a face aqui sem o elmo primeiro pra gente ver. Apesar que ele nem aparece assim. Ó, isso aqui que tá saindo à toa. Mas, tipo, é só se eu encostar mesmo. Só se eu encostar. Saiu uma vezinha só, essa aqui agora é a segunda vez que saiu. Mas nada demais também. Rapaz, o boneco tá bonito, hein? O boneco tá bonito. Só que fidelidade... Putz, não sei se... Vamos ver se melhora com elmo. E dessa forma aqui nem aparece. Ó, vamos botar o cabelo então esvoaçante. Uma coisa que eu nem falei do cabelo. Esse aqui é
A Spartan, ele é um item, um personagem exclusivo do anime. Ou seja, não tem mangá e não tem outras obras para usar como referência esse cavaleiro aqui. Então, como a gente tem que se basear no anime, o cabelo dele é meio esverdeado. Tá? Então, não sei porque a CS Mods escolheu fazer esse tom cinza aqui. Então tem esse adendo aí. Ó, vamos ver se é. Ó, muito bom o encaixe do elmo também. Não tá flutuando. Cara, tá um boneco bonito. Tá um boneco bonito. Na verdade, tá um boneco lindo. Agora, se comparar com o personagem, aí a gente vê muitos problemas. Cara, mas tá um boneco bonito, hein? Tu é doido, bicho. Ah, viu um. Pô, zoadão meu cinto aqui, ó. Cadê foca? Zoadão meu cinto. Cara, o boneco tá muito bonitinho. É por causa da cor da armadura, cara. Eu tô encantado com essa cor da armadura. Que coisa bonita. Agora vamos pros problemas de design, que tem muito, galera. Tem muito problema de design aqui. Cara, deixa eu falar, eu ia falar muito das proporções, que é o que a galera reclamou mais. Só que eu vi algo aqui mais grave. Ó, não vou poder dar 10 pra montagem. Pô, uma pena. A montagem tá muito boa fora isso daqui. Mas isso aqui resolve com um papelzinho. Mas não me estressou, por incrível que pareça. Soltou agora porque eu encostei aqui de novo. Vamos lá. O problema maior que eu achei aqui, fora as proporções, é esse peitoral aqui. Olha esse gap, galera. Mano, dá pra enfiar meu dedo ali dentro, pô. Tá saindo. Olha, mole, CS mole. Cara, isso aqui tá com gap ridículo, pô. Aí, ó. Aí, não sei se dá pra vocês verem, porque a armadura é escura, mas aqui em mãos é ridículo esse gap, pô. Não parece que eles reaproveitaram esse abdômen aqui de outra figure pra poder... cara, o peitoral não tem nada a ver com esse abdômen, galera. É um vão inacreditável. Muito ruim esse encaixe essa parte aqui do peitoral com o abdômen, muito ruim mesmo. Eu achei pior isso aqui. Tem que ver de lado, galera, em mão. É porque a armadura tá escura aqui, vocês não conseguem ver direito. A câmera não transmite. Mas aqui em mão está ridículo esse vão. Não tem porquê, pô. Não tem porquê. E aí vamos falar das proporções, galera. As proporções é inacreditável. A ombreira. Galera, se tirar essa ombreira aqui, se desmontar essa ombreira, ela monta outra armadura. Pegar essas duas ombreiras aqui e monta mais dois Clothmith. Se tivesse object, era só pegar essa ombreira aqui e montar o object. Porque que ombreira grande, cara. No anime não tem nem 10% disso aí, cara. É pequenininho. Na arte conceitual dele aí, ó, é pequenininho, galera. Então, não tem como não. O cinto chega a ser pior ainda. Cara, a referência tá aqui, cara. Na própria caixa da CS Models. Olha, olha a referência, pô. Olha o tamanho desse cinturão. O cinturão, ele é colado na coxa, né? De tão pequeno que é. E a coxa chega até a ser mais torneada, né? E aí é coladinho na coxa aqui, pô. Tem que ser pequenininho, era um negócio pequenininho, ó. Só pra poder pegar aqui na coxa. Não esse trambolho velho ré aqui, parece um tanque de guerra, macho. Putz, mano, tá? O braço também muito grande. Assim, sem condições, galera. Sem condições. A face não é uma obra-prima, não é legal, não é bonita, mas me incomodou menos, tá? O boneco eu ainda achei bonito. Achei bonito, tava chamando muita atenção aqui. É porque a armadura é bonita, cara. Ela é toda completinha, né? Quase full plate. Só faltou mesmo um protetor de bíceps e protetor de coxas. Então, era para esse Clothmith aqui ser um dos melhores da CS Mods, infelizmente não é. Tá? O encaixe aqui do... Aí, tá bonitão aqui o encaixe. Pô, demora só isso aqui. Será que só foi exclusivo da minha figure? Enfim, até arriscou aqui.
o abdômen. Acho que foi... Enfim, ficou um pouquinho. Tá? Mas parece que esse abdômen não é dele. Fizeram uma gambiarra aí. Bom, galera, vou fazer o seguinte. Vou fazer o take de pose agora, tá? E ir para as considerações finais. E ir para aquele sistema de ranking lá, né? Para ver o que eu acho dessa figura aqui no final das contas. Para ver se vale a pena. Vamos lá para o take de pose. E tá aí, galera, vamos para a parte final aqui do vídeo. Deixei do lado aí alguns personagens que participam, estão ali junto com o Spartan no anime, o Algold Perseu e a Shaina de Ofigo, que recrutou o Spartan para poder cuidar dos Cavaleiros de Bronze. A Shaina desmaia e aí o Spartan vai lá e socorre ela, e depois disso esse cavaleiro nunca mais é visto no anime. E vamos falar da figura agora. Peças de metal e de plástico. Plástico é somente o elmo, o abdômen, essa peça aqui que prende o cinto e os protetores de punho. O resto é tudo de metal. E aí vamos para o nosso esquema de ranking aqui. Galera, pintura. Bom, a coloração tá linda, linda. Mas eu ainda acho que tá puxando mais ali pro Sapuris. O anime é um azul um pouco mais diferente. É mais azulado, na verdade. Esse aqui é um pouquinho roxo. Mas não me entendam mal, pode ser que se fizesse da mesma cor do anime, talvez não ficaria tão bonito quanto está aqui. Né? Tá muito bonito, mas para questão de fidelidade, a cor está um pouquinho diferente. A qualidade da pintura está muito boa. Tem, óbvio, alguns descasques, tem algumas bolinhas. Aqui no cinturão tem esse descasque aqui, que não dá nem para ver direito. Aí, ó. Aqui. Aí algumas bolinhas aqui, ó, ao decorrer da armadura, mas como ela é bem escura, não dá nem para perceber, tá? As bolinhas no cinto, ó. No mais, eu acho que a pintura tá muito boa, mas eu vou deixar 4 estrelas por conta disso. Por ser uma pintura que tem um pouquinho de bolinha, tem um defeitozinho ali ou outro, e pelo fato da coloração não estar 100% fiel ao anime. Montagem. Bom, a montagem eu queria dar muito 5 estrelas, cara. Até porque esse cinto aqui nem me incomodou tanto, caiu pouquíssimas vezes. Mas tem que ser justo, né? Se uma peça fica caindo, tem que tirar ponto. 5 estrelas é só para montagem perfeita, nível supremo. Aqui não tem escapatória. Então, só por causa desse cinto aí, eu vou tirar meio ponto, deixar 4,5. Até porque é uma peça que não atrapalha muito na montagem. Você consegue posear de boa e não vai ficar sem toda hora assim. Sai com facilidade, sai, mas não é toda hora assim. Tem pecinhas da Bandai, aquelas asinhas de armadura, que saem com mais facilidade do que esse cinto aqui. Então 4,5 para mim tá bom. Head Sculpt, um dos pontos fraquíssimos dessa figura. É bem ruinzinha, galera. Ah, Renan, mas o personagem é feio. Galera, eu vou usar como exemplo o Nath de Lobo, que tem as mesmas feições que esse personagem aqui. Nath de Lobo tem aquele personagem que não tem sobrancelha e tem um olho muito simplesinho. Pô, vocês já viram o Nath de Lobo da GT, né? Que coisa linda, tem a mesma expressão do olho ali do anime, que é a mesma expressão do olho do Spartan do anime. E a figure, a head sculpt da figure é impecável 10/10. E não aconteceu nisso aqui. Ele é um personagem feio, assim como o Nath de Lobo é feio, mas por que a GT consegue fazer um item lindo e bem parecido, fiel, e a CS Models não consegue? Entendeu? Então,
tá muito fraco, abaixo do nível da própria CS Modules. A CS Modules não vem fazendo head sculpt boa, dificilmente ela faz. Por exemplo, o Algol aqui é da CS Mods, eu tive que trocar a face, porque a face dele que vem com ele não dá para usar. Então, mas aí como é que vai fazer para trocar a face do Esparta? Não tem como, né? Porque é um elfo. É uma Red Sculpt que não ficou legal, a cor do cabelo não é correta, o molde do cabelo não tá bom. Eu vou dar, galera, infelizmente, 2 estrelas para Red Sculpt. Não é boa. Acaba entregando que o item é piratinha, porque é um nível muito baixo, pô. Muito baixo. O design, também outro ponto aqui baixo da figure. Quando eu falei do abdômen, que parecia de outra armadura, cara, eu descobri. É aquele abdômen padrão de Clothmith sem armadura, igual o Noesis de triângulo. Olha esse abdômen aqui. Tá vendo que é como se fosse a roupa aí sem o gominho e tudo que a CS Moda está fazendo? É o mesmo abdômen. É o mesmo abdômen que tem o encaixe aqui, ó. Né? Eu tenho um recortezinho aqui, mas ó, tá vendo? Mais baixo aqui, né? E todo liso. É o mesmo. É porque eu não vou tirar aqui, porque senão eu vou ter que desmontar tudo de novo. Mas é o mesmo, eu me certifiquei aqui, tá? É que aqui é mais difícil de ver. Mas é o mesmo abdômen. Pô, CS Mods não teve coragem de fazer um abdômen novo? Aí me quebra, né, CS Mods? Caraca, pausa dramática. Ô, doido! É isso, cara. Aí ficou um gap muito horrível que a câmera não captura esse gap tão bem como aqui ao vivo. Aqui ao vivo esse gap é enorme, muito feio. E aí descobrimos o porquê, porque a CS Mod não quis desenhar um abdômen novo. Só porque o abdômen dele é meio liso, o recorte aqui é como se fosse a parte ali do desenho do próprio abdômen, né? Enfim, cara, e a ombreira... Olha lá, tá quase batendo nos outros dois ali, cara. Quase não tem espaço. Parece uma asa essa ombreira, pô. Tu é doido. O cinto, totalmente desproporcional. Galera, design é nota 2, tá? Nota 2, eu só tô dando nota 2 porque ficou muito bonito de qualquer jeito. Mas pra fidelidade é muito ruim. A originalidade é 5 estrelas, né? Porque é o primeiro Spartan a ser feito. Mano, de qualquer forma, agradeço aí a CS Mod de estar fazendo um item que ninguém tem. Mas a MST também vai fazer. Uma hora ou outra vai fazer. Isso é mais certo que 2 mais 2 são 3. É uma nota baixa, mas, galera, de longe é um item feio que eu não recomendaria. Ele, assim, não tá tão fiel. Poderia ser muito melhor, muito melhor. Mas não é aquele Clothmith que vai passar vergonha se você colocar no expositor. Não é igual o Aracne de Tarântula, né? Que eu tenho vergonha de ter ele. Não, isso aqui pelo contrário, é bonitinho. E aí você olha o review aqui e vê se vale a pena para ti ou não. Tá? Lembrando, galera, o review aqui, o canal aqui tenta ser o mais profissional possível, porque é um review de análise, não é review de unboxing. Eu não pego a caixa, tiro o item, monto e dou tchau. Não, eu falo o que tem de ponto positivo e de ponto negativo. Vocês pegam isso daí e vê o que é melhor para você, para se compra ou não. Pontos positivos, uma ótima qualidade da CS Modules, tá? Montagem impecável, corpo durinho, personagem inédito. Pontos negativos, uma face genérica, um abdômen genérico, um design totalmente desproporcional, e é isso. Aí você pega, a maioria das figuras tem seus pontos positivos e pontos negativos, né? Você coloca na balança e vê se quer comprar ou não. O custo-benefício é bom, é uma figura muito barata, então se você não gosta tanto do personagem, mas queria ter só para poder simbolizar, vale a pena. O da MST provavelmente deve vir mais caro, ou não, né? Pode querer competir com a CS Mods e lançar um item mais barato ainda, isso já aconteceu. E aí você vê. De forma alguma eu quero te incentivar a comprar ou te desanimar da compra. Você pega o review aí e vê o que é melhor para você. Eu achei a armadura bonita, só não é fiel, mas eu achei bonita. E é isso. Me fala a opinião de vocês, tá? Quem quiser comprar, o link está na descrição.
É um item extremamente barato, dá para sair comprando, mas se você quiser um desconto, você chama o vendedor no chat, fala que veio pelo canal Dioramas Reviews, que mesmo com as taxas ali, ele vai dar um jeitinho para ficar baratinho, beleza? Mais um item para poder completar meu set de pratas aí, e o expositor tá lotado, não sei o que eu vou fazer. É muito cavaleiro de prata, ainda falta bastante para lançar. Tu é doido. Isso aí o nicho tá no meu Sonata Ascendis e Cavaleiro de Prata, né? Esse aqui é os dois. É um Sonata Ascendis e é um Cavaleiro de Prata. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!